Olá! Hoje vamos mergulhar numa obra chamada Direitos Humanos na Sala de Aula, de Pércio Álamo. O texto já começa com uma pergunta que dá o que pensar, sabe? Por que é que os direitos humanos, que são uma conquista tão básica, tão fundamental, tantas vezes são mal interpretados, ou até mesmo atacados? É para tentar entender isso que vamos seguir os argumentos do autor. E logo de cara, o autor nos apresenta esta citação do Thomas Sankara, que praticamente define o espírito de toda a análise. A ideia aqui é forte. Não basta lutar. É preciso explicar. Explicar sem cansar. É um lembrete de que a verdadeira mudança vem do entendimento, e é esse princípio que vai guiar toda a nossa conversa. Bem, o ponto de partida do autor é um diagnóstico bem duro, na verdade. Ele diz que a gente vive num certo declínio moral, onde as pessoas acabam sendo vistas mais como ferramentas do que como seres humanos. E o mais chocante, segundo ele, é que esse sistema muitas vezes é defendido justamente por quem mais sofre com ele. Então, na primeira parte da análise, a gente entra de cabeça nesse dilema. Como é que chegamos a este ponto? Um ponto em que direitos que custaram tanto a conquistar são de repente vistos como um problema? O autor aponta alguns sintomas bem claros. Por exemplo, o consumismo que dá uma falsa sensação de liberdade, de escolha. Ao mesmo tempo, a falta de um pensamento mais crítico faz com que preconceitos sejam repetidos sem que ninguém se questione. E aí, a ideia de direitos humanos é distorcida como se fosse algo que atrasa o progresso. Um argumento que, segundo o autor, sempre foi usado por quem está no poder. No fim das contas, vivemos distraídos, sem tempo para olhar para dentro. E qual seria a saída, então? O autor vai buscar lá no Iluminismo um lema, sapere aude, que quer dizer ouse saber. Mas atenção, ele faz uma distinção muito importante. Não se trata da ousadia de inovar para ter lucro, não. É sobre a coragem humana de questionar o senso comum, de pensar por si mesmo e de lutar por um nível maior de sabedoria e de humanidade. E essa luta, essa coragem, não é de agora. O autor faz questão de frisar que os direitos humanos não são uma invenção de ontem, nem uma ideologia, muito pelo contrário. Eles são o resultado de uma batalha histórica, muito longa e, em muitos momentos, bem sangrenta. Olhem só que interessante esta linha do tempo. Ela mostra bem essa caminhada. Começa lá atrás, com o cilindro de Ciro na Pérsia, passa pela Magna Carta na Idade Média, ganha uma força enorme com as revoluções americana e francesa. Cada um desses momentos foi uma conquista, um passo adiante. E o ponto culminante, claro, depois de todo o horror da Segunda Guerra, foi a Declaração Universal de 1948. Foi como se o mundo dissesse em uníssono: chega, nunca mais. Bom, todas essas conquistas históricas acabaram por se transformar em leis. E é sobre isso que fala a terceira parte da análise, o enquadramento legal que dá suporte a todos esses direitos. E no coração de tudo isto está, claro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O seu objetivo é ser um ideal comum a ser atingido. Não é uma lei que pune, mas sim um padrão que serve de guia, de inspiração, sempre com o objetivo de garantir liberdade, justiça e paz no mundo. Esta declaração é formada por 30 artigos. Cada um deles descreve direitos que são considerados indivisíveis, ou seja, inseparáveis, e que pertencem a todo e qualquer ser humano, sem exceção. Agora, o que é fascinante nestes artigos é o quão diretos e fundamentais eles são. O artigo 1º já diz tudo. Nascemos livres e iguais. Depois, o direito à vida, a proibição da tortura e, claro, o direito à educação. São basicamente os pilares da dignidade humana. E esses princípios universais não ficam só no papel lá longe. O autor mostra como eles foram trazidos para a legislação de cada país. No caso do Brasil, a Constituição de 1988, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, e também o ECA, são exemplos claríssimos de como esses ideais foram incorporados nas leis brasileiras. Mas, e aqui vem o ponto central da crítica, o autor argumenta que ter a lei não resolve tudo. A existência de uma Constituição tão avançada não apaga, por si só, a desigualdade e a violência que estão na estrutura da sociedade. Existe um abismo, um fosso enorme entre o que a lei diz e o que as pessoas vivem no dia-a-dia. E é exatamente por causa desse abismo que o autor nos leva ao seu argumento principal, o lugar onde o futuro desses direitos está a ser decidido todos os dias. A sala de aula. Esse é o verdadeiro campo de batalha. Esta citação de Pitágoras, que o autor usa, resume a ideia na perfeição. Educar
não é só passar matéria. É a maior ferramenta de prevenção que existe. É na formação das crianças que se pode realmente quebrar os ciclos de violência e de preconceito. O autor, muito inspirado por Paulo Freire, coloca dois modelos de educação frente a frente. De um lado, o que ele chama de educação bancária, onde o aluno é só um depósito de informação, um modelo que, na visão dele, serve para manter tudo como está. Do outro lado, uma educação humanista, que enxerga o aluno como alguém ativo, que pensa por si, que desenvolve empatia e se torna um cidadão autónomo. E aqui vem a afirmação mais polêmica do autor. Ele defende que a educação de má qualidade que é oferecida para a maioria da população não é um acidente, não é um erro, é um projeto. Um projeto para, nas palavras dele, bestializar os jovens e, com isso, manter a estrutura social desigual que já existe. Então, a análise caminha para o fim com uma reflexão que nos inclui: se a educação é o caminho, qual é o nosso papel nisto tudo? Qual é a responsabilidade de cada um? Para nos fazer pensar sobre isso, o autor usa esta citação fortíssima de Dostoiévski. A ideia aqui é confrontar a nossa própria inação. A capacidade de mudar o mundo está nas nossas mãos, mas muitas vezes escapa, não por falta de poder, mas talvez por falta de coragem. E assim, a análise termina, mas deixa no ar a pergunta mais importante de todas. Depois de vermos o dilema da sociedade, a longa luta histórica e a batalha na sala de aula, a questão que fica é: será que a educação, essa educação crítica, humanista e libertadora que o autor descreve, tem mesmo o poder de transformar o mundo? É uma reflexão que, com certeza, continua a ecoar muito depois de terminarmos por aqui.